Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. O professor Elias já está conectado. Elias, tudo bem? Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal. Bem, gente, então aqui nós estamos mais uma vez iniciando nosso ciclo de debate, dando continuidade ao projeto Debate em Sociedade, organizado pela Universidade Estadual do Piauí, coordenado por mim. Então, só reiterando a nossa proposta, pelo menos uma vez por mês, a gente quer trazer debatedores no nível do professor Elias, debatedores que tragam temas relevantes, não só no direito, mas na economia e a outras áreas da ciência, que tragam essas interligações e que saia um pouco dessa questão dogmática que a gente vê em sala de aula, e temas relevantes em relação ao que a gente vem discutindo dentro da sociedade. E nada melhor do que esse tema que o Elias, com a sua experiência, professor Elias, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, traz em relação à inteligência artificial para os juristas. Nos eventos passados, nós já discutimos com o professor Marciano Buffon a tributação, a questão da tributação em pandemia. Depois foi um tema até um pouco introdutório, não introdutório, mas que antecipou e tem uma grande ligação com esse também, Elias, que é bem voltado para essa área de tecnologia, que foi a questão das fake news, que foi com o professor Felipe, o marido da Tássia, né, nossa colega Tássia. E a Tássia vai ser em dezembro, vamos tratar sobre essa questão da desigualdade, né, o liberalismo e essa temática dentro da pandemia, vai ser para encerrar o ano. E o Elias é um grande amigo, um convidado que está já trabalhando há bastante tempo nessa temática, inclusive não só de maneira teórica, mas também, além do seu grupo de estudo, ele já trouxe alguns experimentos, algumas implementações da inteligência artificial nesse mundo do direito. O Elias, trazendo aqui de forma reduzida seu grande currículo, eu conheço sua competência, sua capacidade. Ele é professor, ouvidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Unicinos. Nós estudamos juntos no doutorado lá na Universidade do Rio dos Sinos. Aqui também tem alguns alunos de lá que estão fazendo mestrado, até do nosso grupo de pesquisa. Agradecer a presença da Gabriela Teles, que está nos assistindo. O Elias atua especialista em estatística aplicada, atua na área de desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para a ouvidoria e para diversos atores do sistema jurídico. E pesquisador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, coordenador da especialização em Direito de Inovação Tecnológica do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, assim, eu fico muito feliz por ele trazer essa experiência, algo que não é fácil você dominar esse assunto, não é fácil você conhecer essa temática, principalmente as pessoas que já trabalham com isso. E hoje, como me perguntaram, teve o canal de notícias da Universidade Estadual do Piauí, me fez uma pergunta, viu, Elias, que eu achei interessante, perguntando se isso era só para o pessoal do direito, né? Se era só voltado para as pessoas direcionadas à área jurídica. Eu disse que não, porque a inteligência artificial, ela hoje serve como um instrumento para soluções em várias áreas da ciência. Embora o Elias tenha um jurista, professor na área do direito, mas ele utilizou do seu conhecimento na área de estatística, na área da informática, da computação para o direito. Eu agora, por exemplo, faço parte de um grupo do Observatório de Vigilância Sanitária da Universidade Estadual do Piauí. Lá a gente tem um professor, até falei para o Elias, que ele é da computação e trabalha em inteligência artificial, e ele está usando o método dele, disponibilizando seu método para todos os pesquisadores. Então, os pesquisadores da área da geografia, eu estou utilizando um pouco na área de economia, na área do direito, e
vários outros também para soluções dentro do controle da Covid. Então, assim, é uma área extremamente nova, extremamente necessária a sua exploração, e agora vamos abordar um pouco dessa área dentro do direito, da experiência que o Elias vem trazendo para a gente. Então, Elias, muito boa tarde, seja bem-vindo e fique à vontade, meu amigo. Boa tarde, William. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. O William, quando me chamou, ele perguntou, quer falar sobre o quê? Eu, com certeza, sobre IA. Eu acho que é um tema de interesse não só meu, mas é um tema de interesse geral, né? Porque é algo que nos toca todos os dias. Nós estamos a todo momento. Agora, se você estiver usando o Google Meet e ativar aquela função para ocultar o seu fundo, essa é uma solução baseada em IA. Se você estiver usando o seu celular, a qualquer momento ele vai estar utilizando soluções baseadas em IA. Então, nada mais justo do que falar um pouco sobre IA para um público jurista, né? Não porque seja um tema afeito ao direito. Pelo contrário, né? O direito é um pouco avesso a isso. Mas, especialmente porque é um tema que tem muito potencial dentro do cenário jurídico. Então, eu escolhi esse tema aqui para conversar com vocês, mas especialmente para que a gente possa saber um pouquinho o que é IA. Porque quando a gente chega num evento, numa palestra, a gente assiste alguém, daquelas pessoas bem performáticas, que usam palavras em inglês, palavras difíceis, e aí você fala, oh, que legal, né? Eu não sei o que é isso. O objetivo é que você saiba separar o joio do trigo quando você ouvir por aí. Certo? Então, acho que o William já me apresentou, então a gente pode passar por essa parte. Então, o que eu quero falando aqui com vocês hoje? Eu prometo que eu vou ser rápido, abrir aí para perguntas, mas primeiro, eu não quero que vocês virem estatísticos. O objetivo não é esse. Não quero que vocês virem programadores. Eu quero permitir que vocês possam ter essa linguagem comum para poder, pelo menos, dialogar com o pessoal da área de TI. E por linguagem comum na área de TI, eu cito um exemplo muito frequente, que eu participo de um grupo de professores, pesquisadores, que desenvolve soluções para a área do Poder Judiciário, né? Especificamente aqui, no nosso caso, para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E nas reuniões, a gente percebe a grande distância que existe entre o pessoal da área jurídica e o pessoal da área de computação. Então, o pessoal da área de computação não faz ideia dos institutos jurídicos e o pessoal do direito não faz ideia de como funciona e quais são as possibilidades dessa área de computação. Então, acaba sendo muito útil você conhecer um pouco dessas duas áreas. Então, se você eventualmente for uma pessoa da computação, aprenda em direito. É muito bacana. Eu tenho experiências assim com alunos minhos do curso de TI, de um curso de TI, que aprendem direito e acabam gostando muito de desenvolver soluções para o direito. Mas por que é importante criar essa linguagem comum? Para que você possa conversar, para que você possa, primeiro, entender quais são as ferramentas à sua disposição, entender minimamente como elas funcionam, para que você possa compreender aquilo que é dito para você, então, para que não seja uma linguagem alienígena, e para que você possa realmente transformar conhecimento jurídico em ferramentas acionáveis que podem ter um retorno muito útil para o jurisdicionado, para os juristas de modo geral, certo? Então, a ideia é que vocês não sejam essa pessoa, né? A pessoa que chega numa reunião dizendo, pronto, nós temos muitos dados, vamos resolver aqui esse problema usando Big Data, né? Que é uma palavra que as pessoas gostam muito de usar. Big Data, mas eu não sei, não faço a menor ideia do que seja Big Data, mas eu sei que dá para resolver tudo com Big Data. Então, a ideia é que vocês não sejam essa pessoa. E aí, eu gosto dessa citação do Chris Cox, que é o vice-presidente ele já foi o vice-presidente do Facebook, e ele diz que a gente não vive numa época em que temos carência de informação. Pelo contrário, né? Hoje, em todo local, a todo instante, nossas informações estão sendo coletadas. O grande problema é
o que fazer com ela, certo? Então, como analisar, como utilizar essa informação de modo a ter um retorno para transformar informação em conhecimento, em inteligência que você pode utilizar. E aí, esse é o grande dilema do Poder Judiciário. Não sei se vocês percebem, mas a gente tem hoje quase mais de 80 milhões de processos que entram quase 100% em formato eletrônico nos sistemas processuais. E isso significa que nós temos muita informação à nossa disposição, né? Nós podemos fazer muito, mas nós não fazemos nada ainda com ela. Então, é importante saber o que fazer com a informação que nós temos. Então, eu gosto de usar essas duas imagens aqui para dizer que esse é o jurista tradicional, essa é uma imagem muito associada ao direito, né? Seja pela quantidade de livros, seja pela madeira, aquela coisa. É o clássico dos escritórios de advocacia dos tribunais por aí. Mas talvez o direito esteja mais associado a isso aqui, a linhas de código que são executadas e que podem afetar direitos das pessoas. E aí percebam, as linhas de código, elas afetam diretamente os direitos de uma pessoa, né? Então, quem foi que nunca ligou, por exemplo, para um call center, e nesse call center você estava lá dizendo que você era você, mas a pessoa dizia do outro lado: senhor, seu nome não está no sistema, eu não posso ajudá-lo porque eu não encontro isso aqui no meu sistema. Então, percebam, criar código é uma nova forma de criar direito. Você tem o direito criado pelo Poder Legislativo, você tem o direito interpretado pelos tribunais, mas se eu tenho uma regra que está dentro de linhas de código e que afeta os direitos das pessoas, eu tenho direito, né? Agora, e é um direito que nós não nos damos conta que afeta tanto as nossas vidas a todo instante. Então, isso não fui eu que inventei isso, tá certo, gente? Então, se vocês forem ver o currículo da FGV do Rio de Janeiro, coloca aí no segundo e no terceiro período disciplinas de programação para advogados e ciências de dados jurídicos como parte da grade curricular básica do bacharel em Direito formado na FGV. Quando eu falei isso aqui para o Willam, no outro dia, ele me trouxe uma nova informação, né? Que é o currículo do INSPER, que tem lá, olha só, se você for olhar no terceiro e no quarto período, você tem ciência de dados aplicada ao direito 1 e 2. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, a coisa que a gente tinha 1 e 2 era introdução ao estudo do direito. Era direito civil e direito administrativo. E ponto. Tá, direito penal também, mas eu nunca fui fã disso aí. Mas, oi. Eu me questiono, assim, que essas áreas que tu está citando aí no INSPER, na FGV, o ruim talvez seja encontrar profissional, né? Eu digo, para administrar essa disciplina, porque eu não sei se aí seria mais o pessoal da área do direito ou alguém que tivesse as duas formações, né? Eu acho que a grande questão aí seria arranjar profissional. Por isso que eu estou dizendo que é uma área em aberto, é uma área que está bastante necessária essa exploração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você tem interesse em fazer análise de dados, você pode continuar fazendo sua faculdade de Direito sem problema nenhum, né? Mas você vai ser uma pessoa que domina regras de negócio, ou seja, você conhece profundamente o direito e você também conhece profundamente as ferramentas para manipular aquelas regras de negócio. Aprender a programar ou aprender a manipular dados nesse contexto é um superpoder, né? E então, realmente, vai ser difícil encontrar gente para ministrar essa disciplina. Essas duas aí. Mas na hora que você encontra, você acaba colocando o seu aluno numa vantagem em relação a todos os outros. Porque esse aluno ele pode até não virar um expert na programação na ciência de dados, mas ele vai sair um aluno diferenciado. Não tenha dúvida disso. E aí, aqui está a ciência de dados aplicada ao direito. Mas o caminho inverso também é extremamente duro, viu, gente? Ou seja, eu oriento alunos na iniciação científica que são do bacharelado de tecnologia da informação.
E o direito é um mundo novo para elas. E elas precisam do conhecimento jurídico para poder manipular os dados que a gente retira dos tribunais. Senão, aqueles dados não fazem nenhum sentido. Coisas muito simples, como você saber, por exemplo, que não pode existir uma ação de anulação de casamento na Justiça Federal. A gente verifica uma informação dessa em um conjunto de dados do Poder Judiciário Federal, a gente já percebe que tem algum erro ali. Então, são conhecimentos que muitas vezes parecem simples para quem tem formação jurídica, mas que são essenciais para compreender aqueles dados que estão ali. Ou seja, para fazer ciência com aqueles dados mesmo. Então, por isso que se fala de ciência de dados. Mas aí, quando a gente fala em ciência de dados, sempre tem as questões éticas. E elas são importantíssimas, elas não são secundárias. Então, se você gosta de IA, se você gosta de ciência de dados, mas você não quer ir muito fundo na parte da programação, você pode tentar enveredar pelo estudo da ética, desde que, claro, você se proponha a pelo menos entender como funcionam os modelos de IA, certo? Arquiteturas de IA, porque também não dá para discutir ética sem isso. Então, aqui eu peguei um exemplo muito simples. É o maior serviço de tradução do mundo, da maior empresa de tecnologia do mundo, que é o Google Tradutor. E aí, no Google Tradutor, eu peguei palavras em português, né? Eu coloquei a médica, o enfermeiro, o secretário, a CEO da empresa e a juíza federal. E traduzi isso para o inglês. O inglês tem uma vantagem, uma desvantagem, tem uma característica, melhor dizendo, que é a ausência de gênero nos substantivos. Então, a partir do momento que eu converti de português para o inglês, eu perdi a informação de gênero. Então, na hora que eu fizer o contrário, ou seja, eu peguei aquilo que foi traduzido para o inglês e pedi para traduzir para o português, ele vai precisar inferir o gênero daqueles substantivos. E aí você perceba que a médica virou o médico, o enfermeiro virou a enfermeira, o secretário virou a secretária, a CEO da empresa virou o CEO da empresa e a juíza federal virou o juiz federal. Então, perceba que o modelo tem um viés muito claro com relação aos papéis de gênero na sociedade em que nós vivemos. Então, você poderia dizer que esse é um modelo que tem um problema ético. Ele tem um problema ético porque é o objetivo do Google criar modelos machistas? Não. Ele tem um problema ético porque ele foi treinado com dados de uma sociedade machista. E nós precisamos ficar muito atentos a situações como essa, né? Por exemplo, aqui é um outro tipo de modelo de IA que é para reconhecimento facial. Então, se você for ver, o modelo ele tem uma acurácia maior em homens brancos. Essa acurácia diminui um pouco quando você vai para mulheres brancas, mas ela diminui mais ainda quando você vai para homens negros e muito mais quando você vai para mulheres negras. Então, se isso está acoplado a um sistema de um carro policial, por exemplo, e ele dá um falso positivo, né, você vai ser parado pela polícia. E perceba que as chances de você ter um falso positivo e você ter um resultado errado são piores quando você é negro do que quando você é branco. Existe uma diferença aí por exemplo, no algoritmo da IBM, uma diferença de 34% na acurácia entre homens brancos e mulheres negras. E aí, vocês percebam que isso não é proposital. Não é que o modelo ele foi programado para ser racista, mas ele foi alimentado com mais imagens de pessoas brancas do que de pessoas negras, por exemplo. Então, existe um problema, um viés aí também racial. Então, a gente tem um viés de gênero, a gente tem um viés racial. Mas, pode dizer, isso é só no reconhecimento de imagens, Elias. Não. A gente tem um tipo de modelo de IA que a gente consegue relacionar palavras. Então, você coloca Roma está para Itália, assim como Paris está para... e ele completa. Então, ele consegue fazer essa associação entre palavras. E aí, fazendo isso com modelo, nesse paper aqui, a gente vê que
ele associa homens a programadores e mulheres a pessoas do lar. Então, mais uma vez, atribuindo papéis de gênero em modelos de linguagem. Aí você pode perguntar, Elias, existe um viés. E daí? Né? O que poderia dar errado? Bem, muita coisa poderia dar errado. Você poderia, por exemplo, ter um modelo que não dá, que tem um viés e dá menos tratamento de saúde para pessoas negras do que a pessoas brancas. Ou seja, que diz para o médico, olha, essa pessoa aqui, ela precisa de tratamento de saúde e essa daqui não. Só que ele diz que as pessoas não precisam de tratamento de saúde, geralmente quando elas são negras. E quando elas são brancas, ele diz, não, precisa sim ser tratado, precisa ter sua saúde verificada. E por quê? Esse modelo foi treinado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a saúde é eminentemente privada, né? Você precisa ter acesso a um seguro de saúde. Então, tem uma distinção muito grande entre quem tem acesso aos sistemas de saúde. Então, como é que esse modelo foi treinado? Foi mostrado para esse modelo, para essa IA, as pessoas que procuraram serviços de saúde. E o modelo aprendeu que pessoas brancas acessam mais os serviços de saúde do que pessoas negras. Pronto, está aí o seu viés. Então, mas isso não é porque as pessoas negras ficam menos doentes do que as pessoas brancas. Claro, aqui é porque as pessoas brancas têm mais acesso aos serviços de saúde do que as pessoas negras. Então, o problema de viés é muito claro. Mesma coisa, mas aqui ainda mais grave porque é para transplante de rins. Então, por uma fórmula que levava a questões de gênero, de raça, pessoas negras acabavam sendo menos indicadas para transplantes de rins do que pessoas brancas. Olha só que absurdo. Mesmo que, no fundo, tivessem a mesma doença. Aí a gente viu o problema do Google Tradutor lá atrás, né? Só que um sistema limitado, que qualquer pessoa consegue reproduzir aquela limitação, ele é usado oficialmente pelo Serviço de Controle de Fronteiras dos Estados Unidos para fazer entrevistas com refugiados. Então, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e que são colocadas para interagir com o oficial da imigração por meio de um sistema que tem falhas que nós mesmos conseguimos explorar aqui rapidamente. E aí as coisas vão ficando mais sérias, né? Porque se a gente tem modelos que são treinados para fazer com que você clique no botão de curtir na rede social, como, por exemplo, é o caso do Facebook, você pode ter um modelo que tenta fazer com que você curta a maior parte das postagens possíveis. E isso pode resultar num modelo que incentiva genocídio, como aconteceu, de fato, em Mianmar. Certo? Isso não sou eu que estou dizendo, né? É a ONU e uma notícia da Reuters. É assustador. Certo? Então, aqui eu já deixo a primeira sugestão de leitura, que é esse livro aqui da Kate O'Neill, que é Weapons of Mass Destruction. Tá? Acho que é leitura obrigatória para qualquer jurista, tenha ele vontade de enveredar pelo caminho dos dados ou não tenha. Porque uma coisa é certa, não importa se você quer ou não lidar com dados. Os dados, você vai precisar lidar com eles, né? Ou então, vão fazer essas escolhas por você. Mas aí eu estava falando de ética, mas a minha promessa era falar sobre inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? Mas para falar o que é inteligência artificial, acho que primeiro eu preciso falar sobre o que não é inteligência artificial. Então, inteligência artificial, primeiro, não é mágica. Né? Então, embora a gente tenha lá o Arthur Clarke dizendo que qualquer tecnologia suficientemente avançada, ela se confunde com a mágica, inteligência artificial não é mágica. Inteligência artificial é nada mais do que a soma entre um conjunto de dados, um algoritmo que vai aprender a partir daqueles dados e um ser humano que guia aquele algoritmo para que ele aprenda, ou seja, que vai construir aquela arquitetura que, sendo mostrada para um conjunto de dados, vai aprender, vai detectar padrões dentro daqueles dados.
Segundo, inteligência artificial não é a Skynet. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é: a inteligência artificial já pensa no exterminador do futuro. Não, gente, quando a gente fala de IA, nós não estamos sequer falando de robôs físicos, né? Pode ser simplesmente um robô que está rodando no computador e que toma decisões que afetam sua vida. Então, o fato de não ser físico não significa que ele seja menos relevante. E também não se confunde com o que se chama de inteligência artificial geral. Né? A inteligência artificial geral, ela não existe, pelo menos até onde eu saiba nos dias de hoje, que seria essa inteligência capaz de lidar com vários tipos de problemas. Os modelos de IA eles são muito específicos, então eles são treinados para executar uma determinada tarefa e muitas vezes executam aquela tarefa muito bem. Eles não são treinados para executar diversas tarefas distintas. Certo? Então, posso dar um exemplo. Se eu treinar um modelo para reconhecer, para diferenciar fotos de laranjas de fotos de bananas, ele não vai saber o que ele vai fazer se ele receber uma foto de um morango, por exemplo. Certo? Então, eles são realmente, têm o seu escopo muito limitado, não são essa inteligência artificial geral que a gente vê nos filmes. No entanto, ainda assim são uma arma, não podem ser usados como arma, mas uma ferramenta poderosíssima. E aí talvez seja a primeira ferramenta na história da humanidade em que o ser humano que criou aquela ferramenta talvez ele não seja capaz de explicar o seu funcionamento. Então, se você criou um martelo, você sabe explicar como é que aquele martelo funciona. Se você desenvolveu um carro, você sabe explicar como aquele carro funciona. Se você criou uma porta, a mesma coisa. Agora, quando você cria um modelo de aprendizagem profunda que tem 350 milhões de parâmetros individuais que podem ser ajustados, aí fica mais difícil de você explicar como é que aquilo funciona. Certo? Então, a depender do modelo que você escolhe, existem modelos mais complexos e menos complexos, logo, mais explicáveis, menos explicáveis. A depender do modelo que você escolha, talvez você não consiga explicar como é que ele funciona. Certo? William, você ia falar alguma coisa? Você está mudo. Ouvindo agora, esse último item do teu slide não é substituto dos seres humanos, eu acho que é o que é mais colocado no senso comum, não é? Essa questão de que a inteligência artificial, a tecnologia, ou até mesmo na questão da decisão jurídica, que a gente ouve muito falar, de que os robôs vão tomar o espaço do ser humano nas decisões, no procedimento jurídico. Então, assim, é bem interessante essa tua colocação como um complemento aos humanos, né? Na verdade, a ideia de aumentar a sua capacidade. Então, só destacando esse ponto que é muito comum no senso comum. É extremamente comum, William. E assim, a primeira coisa que eu chego, eu ministro cursos sobre IA para grupos de magistrados, para grupos de alunos, então eu tenho experiências com públicos bem distintos, pessoas que são do direito, pessoas que não são, geralmente a primeira pergunta que fazem é: e o juiz robô? Cadê o juiz robô? Né? Como vai criar essa figura mística que é o juiz robô. Ninguém está falando aqui de criar juiz robô, não, gente. Calma, né? Vamos nos controlar. A gente não está falando de criar um substituto para o ser humano. Você não vai ser necessariamente julgado por uma máquina. Não é assim, não é esse o objetivo. O objetivo é criar ferramentas que nos auxiliem a expandir as nossas capacidades intelectuais. Então, se você é um magistrado hoje que julga 1000 processos por mês, será que com a ferramenta dessa você não conseguiria julgar 10.000? Pode ser. Mas essa ferramenta vai fazer com que o juiz deixe de julgar. Bem, eu tenho certeza que o juiz em processo de papel ele não conseguiria julgar 1000 processos por mês. Então, nós vamos incrementando a qualidade das nossas ferramentas, como, por exemplo, o processo eletrônico, como, por exemplo, a IA, e nós vamos também conseguindo maiores indicadores de produtividade. Essa é a nossa grande sina
esse é o nosso grande desafio nesse planeta, né? É fazer mais com menos. Essa grande corrida humana, desde que o homem resolveu que iria cultivar a sua própria comida e que não ia ficar dependendo de coletar e caçar alimentos, né? Então, desde o desenvolvimento da agricultura, o nosso objetivo é fazer mais com menos. E aqui a gente está dentro de mais um exemplo disso, né? Tentar aumentar a capacidade humana. Não tem juiz robô, não tem, você não vai ser julgado por um robô, mas essa é uma ferramenta poderosíssima para auxiliar na execução dos trabalhos, seja por um juiz, por um advogado, Ministério Público, o que seja. Certo? Então, já que inteligência artificial não é mágica, né? Não é feitiçaria, não é Skynet, não é um substituto para os seres humanos, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um grande campo, né? O pessoal da computação gosta mais até de chamar de inteligência computacional, que inclui qualquer técnica que possibilite os computadores a imitar o comportamento de um ser humano. Então, qualquer coisa minimamente parecida com o comportamento humano estaria, teoricamente, dentro desse grande ramo que é a inteligência artificial. Dentro dele, a gente tem um ramo mais específico, que é o ramo de aprendizagem de máquinas. Então, é uma categoria dessa grande classe que é a IA. A aprendizagem de máquina, basicamente, utiliza técnicas estatísticas para que essas máquinas, né, para ensinar as máquinas a ganhar experiência, o que nada mais é do que uma forma de detectar padrões dentro de conjuntos de dados. Tá? Enquanto você consegue fazer isso para algumas linhas, por exemplo, de uma planilha no Excel, um sistema de aprendizagem de máquinas consegue fazer isso com alguns milhões e milhões de linhas dentro dessa mesma planilha e detectar padrões dentro de todas essas linhas. E a gente ainda tem o ramo do aprendizado profundo. O aprendizado profundo nada mais é do que uma subespécie de aprendizado de máquina. E aí, aprendizado profundo, vocês vão ouvir muitas pessoas falando sobre deep learning, né, que é a expressão em inglês. O pessoal gosta de usar a expressão em inglês que é mais bonita, né, parece. E nada mais é do que a mesma coisa que o aprendizado de máquina, só que utilizando um tipo específico de estrutura, que é a estrutura do denominado neurônio artificial. Então, o que é esse neurônio artificial? Parece complexo, né? Mas, na verdade, é uma multiplicação de matrizes e uma função não linear. Então, se você lembra da matemática do ensino médio, você consegue compreender, de forma geral, o que é um neurônio artificial, certo? E onde é que a gente usa IA hoje? A gente usa IA para fazer cálculo de score de crédito. Então, se você pede um empréstimo, aquele empréstimo vai ser avaliado a partir de um modelo de IA, a partir dos dados que estão disponíveis ao agente financeiro e que ele consegue traçar um padrão de comportamento seu que vai resultar em uma maior ou menor probabilidade de você não pagar aquele empréstimo. Recomendações de filmes. Né? Então, acho que todo mundo usa isso, seja no YouTube, seja no Netflix, seja na Amazon Prime, Spotify. Depois que você começa a utilizar esse serviço, você percebe que as recomendações ficam cada vez melhores. Né? Então, ele vai... É como um amigo seu que conhece você muito bem e que sugere filmes que são úteis para você. Publicidade direcionada. Então, todo mundo teve aquela sensação de que o celular está ouvindo você. Porque só pode ser isso, porque você estava falando com alguém sobre um determinado tema e aquela publicidade apareceu quando você foi fazer uma pesquisa no Google. E também a possibilidade de fazer cálculos de riscos diversos. Né? Então, eu sou cliente de uma seguradora, eu quero contratar um seguro de vida. Qual é o cálculo que a seguradora vai fazer para atribuir um risco e, com isso, poder configurar o valor do prêmio a ser pago naquele contrato de seguro? Ou, por que você, quando renova o seguro do seu carro, você tem reduções caso você não
caso você não sofra nenhum acidente naquele período de um ano anterior. Ou por que o preço do seu seguro muda a depender de onde você mora, ou a depender da sua idade, do seu gênero. Tudo isso entra em um modelo de IA que faz o cálculo do risco e permite que aquela empresa consiga prever a probabilidade de você se envolver em um evento que vai causar um gasto para ela. Então, aqui a ideia é maximizar o lucro também dessas empresas. Então, aprendizagem de máquinas, o que é? Eu já disse que é um ramo da IA, mas percebam que sistemas tradicionais, a computação em geral, eles estão limitados às regras que forem previamente inseridas pelo programador. Então, se você tentar escrever algum programa, esse programa só vai rodar com as regras que você especificou. Certo? Então, se aparecer uma nova situação, esse programa não vai ser capaz de lidar com aquelas novas regras. Então, digamos que você escreveu um programa que seja capaz de somar 2 números. Se você tentar fazer uma subtração, ele vai dar erro. Certo? Então, todas as regras precisam estar previamente definidas pelo programador. No caso do aprendizado de máquinas, não. O que você tem, na verdade, é um programa que você define só a arquitetura básica dele, mas ele vai aprender quais são as regras a partir dos dados. Certo? Então, isso é muito útil para problemas extremamente complexos. Imagina, por exemplo, escrever em um programa todas as regras de todas as situações possíveis de um veículo autônomo. É impossível, porque a quantidade de regras é infinita. Então, se você vir uma criança vestindo camisa branca, então você deve parar. Se você vir, a quantidade de regras seria absurda e inviável, impraticável de inserir em um sistema tradicional. Ou imagine escrever as regras para tarefas simples, como andar de bicicleta. Seria inviável. A gente não sabe nem explicar como é que se anda de bicicleta. Eu não consigo explicar. Eu simplesmente subo na bicicleta e ando. Então, o aprendizagem de máquinas, ao contrário dos sistemas tradicionais, ele é capaz ele tem mais flexibilidade para lidar com situações que não foram previamente definidas no código. Que talvez ele tenha que ter aprendido isso a partir dos dados. Certo? Então, previsões nós fazemos o tempo inteiro. Certo? Então, a gente, toda hora que trabalha com justiça, faz o estágio no fórum, alguma coisa assim, vai fazer aquela velha futurologia, dizer, olha, o doutor fulano, ele nunca vai julgar o processo dessa forma. Não, eu acho que o doutor Beltrano, se cair para ele, ele vai deferir essa liminar aqui. Ou coisas mais simples, como vai chover hoje. Então, eu acho que eu vou levar 30 minutos para sair da minha casa para chegar ao local do meu trabalho, por exemplo. Então, nós fazemos essas inferências o tempo inteiro. Mas nós fazemos isso com uma quantidade limitada de dados. Nós temos a nossa experiência, mas nós não gravamos exatamente tudo o que aconteceu a todo momento. A nossa experiência ela vai se construindo de uma forma um pouco diferente. Então, por que é possível fazer com que máquinas aprendam? Primeiro, porque a gente tem muitos dados, muitos dados. Segundo, porque a gente tem computadores que são capazes de lidar com esse grande volume de dados. E terceiro, porque nós temos à nossa disposição instrumentos de estatística que possibilitam a análise desse grande volume de dados por computadores. Certo? Então, simplificando aqui, em um sistema tradicional, você alimenta os dados e o programa para o computador e ele te dá o resultado. Certo? Por exemplo, você dá a lista de sintomas que um paciente tem e, dentre as regras que aquele computador conhece, ele vai te dar um resultado. No sistema de aprendizagem de máquinas, não. Você inverte. Você treina o robô. Você fala, olha, esses são os exemplos e esses são os resultados. Eu quero que você construa para mim o programa que vai ser capaz de, no futuro, prever
os próximos resultados quando eu te der os dados. Então, você não cria as regras, você mostra os dados. Então, você pode mostrar, por exemplo, um conjunto de sentenças do Poder Judiciário e fazer com que aquele programa extraia os padrões daquele conjunto. Ou seja, que ele consiga, no futuro, prever os resultados daqueles dados quando eles forem inseridos posteriormente no sistema. E aí, como é que a IA pode ajudar o direito de forma geral? Primeiro, a gente já tem o básico, né? A gente tem muito processo em formato eletrônico. Nós temos pouca gente trabalhando no Poder Judiciário, né? E mesmo que a gente tivesse mais gente, nós não conseguiríamos dar conta da quantidade de processos que nós temos. E aí, mais uma vez, nós temos muitos processos. Qualquer pessoa que trabalha com a justiça conhece bem a realidade da quantidade de demandas que nós temos hoje. Então, quando eu falo muitos processos, eu estou falando isso aqui. Isso aqui são dados do Justiça em Números, do CNJ, e a gente pode ver que, tirando os últimos anos, em que houve uma mais ou menos estabilização, de 2009 até 2017 e 2016, a gente vê uma tendência crescente na quantidade de casos pendentes. Né? E, não se engane, essa quantidade só vai subir. Isso aqui é a informação da taxa de litígios no Brasil, no eixo Y, associadas ao Índice de Desenvolvimento Humano, no eixo X. Então, se vocês forem ver, existe uma correlação, e aí, é bom deixar claro, correlação não significa causalidade, certo? Então, isso precisa ficar bem claro. Mas a gente pode, por amor ao argumento, considerar que existe aí uma relação de causalidade. Ok? Percebam que existe uma correlação entre IDH e litígios por 100 mil habitantes. Então, a gente vê que os estados da região norte e nordeste, que tem IDH menor, né, do que sul e sudeste, estão ali com uma menor taxa de litígio. Enquanto isso, os estados do centro-sul do Brasil têm uma maior taxa de litígio, mas também tem um IDH. E aqui a mesma informação separada por municípios. A gente vê mais uma vez uma concentração muito grande dos municípios do Norte e Nordeste com valores menores de IDH e de taxa de litígio, e os estados do Centro-Sul com maiores valores de IDH e taxa de litígio. Então, a gente pode, mais uma vez, por amor ao argumento, já que não obrigatoriamente correlação significa causalidade, mas a gente pode pensar que um Brasil desenvolvido é um Brasil litigioso. E aí, se a gente volta aqui para essa imagem, a gente percebe isso. Vejam, a partir de um determinado momento, quando houve o desaquecimento da economia, a gente passou a ter uma queda da quantidade de litígios. Né? Então, 2016, depois de 2016, a economia começou a arrefecer, e a gente também viu a quantidade de litígios diminuindo. Isso também fica muito claro, por exemplo, com a Justiça do Trabalho. Então, as relações de trabalho mudam, o desemprego aumenta, a informalidade aumenta e os números da Justiça do Trabalho também diminuem. Certo? Então, a gente pode pensar que um Brasil desenvolvido é um Brasil litigioso, é um Brasil com muitos processos que precisam ser resolvidos. Então, voltando para o tema, como é que a IA pode auxiliar o direito? Primeiro, a IA pode ajudar a lidar com essa infinidade de processos. Então, como é que organiza isso? A IA pode ajudar. Produtividade. Lembra, eu disse que a IA é uma ferramenta. O objetivo é que ela nos auxilie de modo a aumentar a nossa produtividade, né? Ou seja, a produtividade do Poder Judiciário. Mas não só do Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia privada, os atores que integram esse grande sistema de justiça. E, aumentando a produtividade, nós temos como consequência a redução do tempo do litígio. E aí,
a gente toca em direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, a duração razoável do processo. Então, percebam a importância de utilizar uma ferramenta como a IA para que a gente possa concretizar direitos fundamentais. E aí tem um ponto importante também sobre como a IA pode ajudar o direito, que é garantindo previsibilidade. Gente, a função principal do direito nas sociedades contemporâneas é garantir maior previsibilidade das interações sociais. Eu preciso saber que, se essas condições forem cumpridas, o resultado será X. Não faz sentido, e aí vocês vão ter grandes nomes da filosofia do direito que mostram problemas como o problema do decisionismo judicial, ou seja, eu e o Willam temos situações jurídicas muito semelhantes, mas temos resultados muito distintos quando procuramos o Poder Judiciário. O que tenta explicar isso para um cliente seu, ele não vai gostar muito, não. Se você for a parte que perdeu, ele vai dizer que a culpa é sua. Mas percebam, a função do direito uma das funções do direito é garantir previsibilidade aos comportamentos sociais. E o direito não está entregando nem isso. Então, a função mínima do direito, ele não entrega. Isso aconteceu comigo, eu tenho uma história muito curiosa, que eu advogava antes de entrar na UFRN, eu advogava para professores de universidades federais. E tinha um tipo de ação que eu constantemente ganhava aquela ação. Então, eu tinha sucesso naquele tipo de ação. E aí, quando eu virei professor, eu ajuizei a ação buscando aquele benefício para mim mesmo. E eu estava, na minha cabeça, eu estava garantido de que eu teria sucesso. Resultado, eu perdi. Né? Então, a mesma situação jurídica que eu já havia ganhado no passado, defendendo meus clientes, quando eu era o cliente, eu perdi. Então, o direito não cumpriu com a sua promessa mínima, né, que é a promessa da previsibilidade dos comportamentos. Então, a IA ela pode nos ajudar, sim, a identificar situações jurídicas que são semelhantes e dar tratamentos semelhantes a situações jurídicas semelhantes e tratamentos distintos a situações jurídicas que são distintas. Certo? E aí a gente tem a associação, né, a gente tem a possibilidade de diminuir os custos associados ao litígio, tá? Porque, de fato, a IA custa menos do que profissionais do direito. Então, se a gente conseguir suprir uma determinada demanda com uma solução mais barata, a gente vai diminuir os custos associados àquele litígio. E o aumento da eficiência da advocacia. Então, eu já fiz um trabalho no ano passado para a AGU, que o objetivo era prever os resultados dos recursos interpostos pela AGU nos juizados especiais federais. Porque, percebam, 80%, cerca de 80% mais ou menos dos recursos inominados interpostos nos juizados especiais federais, eles mantêm a decisão tomada pelo juízo singular. Certo? Então, os acórdãos, geralmente, eles são de não provimento do recurso interposto pelo recorrente. Em 80% dos casos, pelo menos. E aí perceba que o recurso em si, ele tem um efeito econômico, já que o processo pode ser gratuito, mas a partir do momento em que a parte recorre e perde, ela precisa arcar com o ônus da sucumbência. Então, se esse é o poder público, ele vai arcar com o ônus da sucumbência em 80% dos casos. Além disso, tem o custo dos servidores, dos advogados da União, dos procuradores federais, dos servidores da AGU, que estão envolvidos naquele recurso. E, por fim, tem o custo do próprio Poder Judiciário para processar aquela demanda, que está fadada, em 80% das vezes, ao fracasso. Logo, se você tem uma IA que consegue te dizer, antes da interposição de recurso, se você vai ganhar ou perder aquele processo, ou se você vai ganhar ou perder aquele recurso, isso pode até não ser a sua decisão definitiva, mas é uma informação que você pode levar em consideração
na estruturação da sua técnica e da sua estratégia processual e, consequentemente, aumentar a sua eficiência e diminuir os custos associados àquele litígio. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de aplicação. Não são exemplos de aplicação que eu tirei dos livros de ficção ou da justiça dos Estados Unidos, não. São exemplos de aplicação que eu participei pessoalmente e que eu posso dizer que funciona. Primeiro, análise preditiva dos resultados de processos. Né? Eu já trouxe aqui esse exemplo para vocês quando eu disse que a gente consegue construir um robô e prever os resultados de um recurso. E aí, sobre esse ponto, a gente está publicando um artigo nos próximos meses com os resultados concretos dessa pesquisa. E o que foi que nós fizemos? Treinamos o robô e pedimos para um grupo composto por 5 juízes federais e 12 assessores desses juízes federais, que têm uns 8 anos de experiência nos juizados especiais federais, para eles tentarem prever o resultado do recurso daquele processo. E a gente viu que, perceba, são pessoas extremamente competentes naquilo que fazem. Ninguém questiona que um magistrado federal, que um assessor de um magistrado federal com mais de 8 anos de experiência nos juizados especiais federais entende muito bem como é que funciona o juizado especial federal. E a gente descobriu que os robôs são cerca de quase 4 vezes melhores do que os seres humanos, extremamente treinados. São seres humanos que têm doutorado, mestrado, especialização. A formação é bem diversa. A quantidade de educação formal da pós-graduação é bem diversa, mas a gente tem até doutorado. São seres humanos muito experientes, são seres humanos cujo trabalho é muito caro e que a gente tem máquinas que conseguem ter um desempenho 4 vezes melhor que aqueles seres humanos para aquela tarefa. Então, por que não desafogar o trabalho desses seres humanos e fazer com que essa máquina ajude aquelas pessoas que têm um trabalho tão caro, que custa tanto, que é tão especial, ajudar aquelas pessoas a lidar com uma quantidade maior de processos. Então, a gente chegou a essa conclusão. A designação automática de peritos. Então, é muito comum, 50% dos processos dos juizados especiais federais, por exemplo, eu gosto dos GEF, gente, porque tem volume. E eu adoro esse volume de processos, ele é bem útil para a gente fazer análise. 50% dos processos no GEF são processos envolvendo perícia. Então, aí tem o tempo de ler a petição inicial, ver se tem alguma perícia para ser feita, designar o perito na especialidade correta. Tudo isso leva tempo. Você pode dizer, Elias, mas é pouco tempo. Mas se a gente conseguir economizar 1 segundo por processo no Poder Judiciário, em 1 ano a gente economizou mais de 2 anos e meio de tempo das pessoas. Certo? Então, perceba. A escala é fantástica. E a gente não economiza só 1 segundo. Né? Quando a gente faz a designação automática de um perito, por exemplo, a gente economiza bons minutos. Né? O trabalho de leitura da petição, identificação de qual é a especialidade médica, por exemplo, mais adequada para fazer aquela perícia, e sugere o texto pronto da determinação da prova pericial para o magistrado. Isso funciona hoje aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Agrupamento de processos similares. Né? Então, se eu tenho, na minha vara, por exemplo, se eu tenho 2 processos e que eu já julguei um processo similar há 2 anos e eu nem mais lembro dele, eu posso criar um robô que me ajude a detectar naquele texto da petição quais foram as petições semelhantes que eu julguei. E aí, perceba, agrupar textos aí com uso de IA não é simplesmente procurar palavras-chave. É extrair o sentido daquele texto e comparar com o sentido dos outros textos. Então, pode até ser que você procure por palavras absolutamente diferentes. Pode ser que a petição venha com palavras absolutamente diferentes. Mas se o sentido for similar, aqueles processos vão ser marcados como sendo processos semelhantes, e aí vai dar ao magistrado a oportunidade de tratá-los de modo semelhante. A gente tem também geradores automáticos de ementa. Então, dado um texto de uma sentença, de uma decisão judicial, a gente pode criar um robô que gere o texto da ementa para aquele processo.
Movimentação processual inteligente, então muitas vezes a gente verifica que os processos eles ficam parados em uma caixa, porque o PJE ainda também trabalha com a ideia de caixas, simplesmente porque ninguém se deu conta. E aí o processo fica lá esquecido durante muito tempo, quando ele poderia ter uma movimentação automatizada para a próxima fase processual, independente de um ser humano. Certo? Geralmente, quando tem independências com alguns despachos de mero expediente, questões assim. E aí, a busca semântica, né? Então, eu quero procurar uma decisão, uma petição, qualquer texto, a partir do seu sentido. Então, eu digito uma coisa e eu encontro os textos que, mesmo que não usem aquelas mesmas palavras, que dizem respeito aos mesmos assuntos. Certo? E aí eu vou deixar aqui aberto para que vocês possam tirar dúvidas ou, enfim, fazer a pergunta. Valeu, obrigado. William, você está mudo. Obrigado, Elias. Obrigado a todos. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas aqui no chat. Eu tenho uma pergunta também. Tem uma pergunta aqui da Amanda. Eu vou logo para as perguntas dos participantes. Ela pergunta, professor Jacó, então o uso da inteligência artificial pode desafogar o judiciário brasileiro? E quais os riscos no uso da inteligência artificial nessa área? Entendeu, Elias? Entendi. Amanda, é o seguinte, dizer que a inteligência artificial vai desafogar o judiciário é uma alegação tanto ousada, né? Pode auxiliar, sem dúvida, né? Pode auxiliar nesse fim. Percebam que, embora o sistema processual eletrônico, PJE, não tenha resolvido, não tenha desafogado o judiciário brasileiro, ele conseguiu absorver o aumento da demanda pela justiça sem que a gente tivesse uma piora muito grande nos indicadores de tempo. Então, o PJE em si, embora não seja inteligente, não adicione inteligência ao processo, ele já ajudou bastante. Então, sim, a IA, como uma ferramenta, ela pode contribuir para que a gente tenha um judiciário mais célere, especialmente se ela for utilizada pelo próprio Poder Judiciário, né? Sem dúvida. Quais os riscos nessa área? Bem, um dos primeiros riscos que a gente vê é o risco do viés. Porque, perceba, a IA aprende com os exemplos. Então, da mesma forma como a gente encontrou um viés naquele modelo que traduz e que presume que médico é homem e enfermeira é mulher, a gente pode ter vieses sendo reforçados dentro dos modelos de IA. Então, um viés muito claro, você pode dizer, mas é só treinar com todos os processos. Mas e aí? E as pessoas que não têm acesso à justiça? O que vai acontecer quando elas tiverem aquele modelo e encontrar um tipo de caso que ele nunca viu? Porque aquele problema nunca tinha chegado ao Poder Judiciário. Essa é uma pergunta muito relevante e que precisa ser monitorada a todo tempo. Então, o uso do IA pode desafogar, pode ajudar a desafogar o judiciário brasileiro, mas isso não pode ser feito necessários do ponto de vista ético de monitoramento desses sistemas. Por exemplo, o CNJ, agora com a resolução 332 de 2020, decidiu que a IA não pode ser usada em processos criminais. O CNJ também decidiu que os grupos que integram o desenvolvimento de soluções de IA para o Poder Judiciário precisam ser grupos diversos, para que você tenha um olhar de muitas pessoas distintas, né, e com backgrounds distintos. Então, pessoas com diversidade de gênero, orientação sexual, raça, formação. Essa é a ideia, né, ter um grupo distinto para mitigar os riscos. Mas, assim como qualquer ferramenta, tem riscos e precisa ser monitorado. Não é a bala de prata que você vai colocar lá e ele vai resolver todos os seus problemas. E Elias, ainda dentro dessa pergunta, só um questionamento. Numa passagem aí, você falou que inclusive, tu utilizou isso como ferramentas, quando você utilizou no tribunal, não é, para poder otimizar os custos. No caso, tu utilizou a inteligência artificial e, de certa forma, ela
teve uma previsibilidade da decisão, não é isso? Teve uma previsibilidade. E aí tu conseguiu otimizar o custo em relação a pessoal, a gasto. Aí é que eu entro em relação a esse do risco, no que diz respeito a emprego, né? Aquela grande questão que hoje é colocada do uso não só da inteligência artificial, mas do avanço tecnológico na diminuição dos empregos. Tem como a gente conciliar, na tua visão, isso? Porque é inevitável que a gente está entrando numa era, principalmente agora com a pandemia, onde aceleraram as questões tecnológicas, né, as empresas, e essa questão do emprego, né? Tanto que hoje está muito forte a discussão da renda básica. Eu te pergunto, assim, tu que está mais voltado para essa área da tecnologia, é possível a gente conciliar isso no futuro? William, esse é um problema real, esse é um problema que está acontecendo, que vai acontecer com muita intensidade. Então, vocês imaginam aí, por exemplo, o impacto que carros autônomos podem ter no emprego, na estrutura de emprego que nós temos hoje, né? Pessoas que trabalham com entrega, pessoas que trabalham como motoristas de caminhão, ônibus, de veículos diversos, motoristas de Uber. Então, esse é um exemplo claro de uma solução de IA que não está longe e que pode ter consequências diretas no emprego. Então, sim, teremos impacto, muito provavelmente, muito forte nos empregos, e especialmente quando a gente trata de uso de IA na iniciativa privada, aí é papel do Estado criar mecanismos que compensem o lucro que esses modelos podem gerar. Então, a tributação de IA, já que, por exemplo, se você tem 10 empregados, você está recolhendo o tributo dos 10. Se você substituir todos eles com o IA, você não está gastando um centavo a mais. Então, você não está recolhendo um centavo de tributo. Então, a tributação da IA, a renda básica universal, sem dúvida, não tem para onde correr. A gente vive numa sociedade em que os empregos estão sendo cada vez mais automatizados em uma escala que a gente não viu na história anterior. Né? E não é essa de que vai deixar de ter um emprego aqui como motorista e essa mesma pessoa amanhã vai virar programadora do Google. Não é assim que funciona. Né? Então, você tem grupos pequenos e muito especializados desenvolvendo sistemas de IA que impactam uma infinidade de pessoas. Então, precisamos ter soluções estatais para poder evitar uma catástrofe social associada ao uso de IA, sem dúvida nenhuma, William. Então, como disse, né? Não é a bala de prata. Tem várias questões que devem ser colocadas. Sem dúvida nenhuma, eu vejo que a IA é uma ferramenta fantástica, fantástica mesmo. Principalmente quando é para buscar soluções. Vamos dizer assim, não substituir tanto a questão do emprego, mas buscar soluções, como você fez essas aplicações ou algumas respostas rápidas, baseado numa grande informação de dados. Eu até como a gente conversou anteriormente, né, em relação a algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no Piauí, mas até para buscar o diagnóstico da COVID, o colega aqui, ele fez, baseado na inteligência artificial, isso. Então, assim, é um instrumento que realmente você consegue utilizar para soluções dentro da ciência. Então, eu vejo que tem que ponderar, né? Tem essa ponderação, essa questão da utilização, mas sem dúvida nenhuma ela veio para ficar. Eu vou adiantar só mais outra pergunta aqui do Jardel, que é o nosso ouvinte aqui de Parnaíba, Piauí, do nosso litoral do Piauí, e ele faz a seguinte pergunta: se é possível as leis processuais acompanharem esse avanço da inteligência artificial no mundo jurídico. O processo em si, né? Pelo que eu entendi, se as questões processuais, se essas mudanças dentro da inteligência artificial, talvez pela questão da velocidade que a tecnologia avança, e se as nossas leis processuais conseguiriam. O que é que você acha, Elias? Conhecendo a lei processual, especialmente civil, como eu conheço, eu vejo que, por enquanto, a gente não tem um problema legislativo do ponto de vista da lei processual. Então,
a gente tem mais um problema de organização judiciária, a gente tem mais um problema de incorporação de modelos de IA no judiciário do que um problema legislativo. Então, hoje, a lei processual ela não é um empecilho ao desenvolvimento de soluções de IA, certo? Porque se você for verificar o cumprimento dos prazos exigidos pela lei processual, quem precisa cumprir esses prazos são as partes. Então, como o judiciário não está obrigado a cumprir os prazos, você poderia diminuir muitos desses prazos, desse tempo que o judiciário leva para decidir, né, para movimentar o processo, através do uso de IA. E isso não teria nenhum impacto do ponto de vista do processo. Então, hoje, o processo ele não é um problema para o desenvolvimento das soluções de IA, e eu não acho que o processo necessariamente tenha que acompanhar as soluções de IA, o avanço da IA. Claro, é importante que a lei processual seja moderna, seja contemporânea. A questão é, as soluções de IA têm que ser desenvolvidas para o sistema processual que existe. Lembrando, as soluções de IA são uma ferramenta, então não é o processo que tem que se ajustar à IA, que pese o processo tenha que ser sempre atento às mudanças do tempo. Mas são as soluções de IA que precisam se ajustar às regras do processo. E criar uma forma de colher benefícios desse sistema que está posto. Um outro questionamento aqui, que também eu vejo muito no senso comum, Elias, e assusta os juristas e quem lida com essa parte de tecnologia, aí vem a grande questão. Precisa ser um expert em ciência da computação, ou em tecnologia, ou em computação, vamos dizer, de uma maneira geral, para poder utilizar dessas ferramentas? Eu pergunto isso porque muita gente se exime de utilizar ou de se aproximar disso, porque diz, eu não conheço nada de informática, principalmente as pessoas da área de jurídica, de uma maneira geral, pensam assim, né, não, tem muito número, tem cálculo, vai ter algoritmo, vou ter que aprender isso. Então, a pergunta é, tem como aprender ou utilizar as ferramentas sem conhecer muito, ou sem conhecer muito essa questão da computação? Para utilizar algo que já está pronto, não. Você não precisa ser um expert. Agora, perceba, você precisa ter o conhecimento, a ideia geral de como aquilo funciona, para ser capaz de escolher as ferramentas adequadas. Então, você não precisa entender com profundidade, você não precisa ser um engenheiro aeronáutico para viajar de avião. Mas você sabe que se você viajar em um avião comercial, um jato de linha aérea, você muito provavelmente vai chegar mais rápido do que um avião teco-teco. Você está indo muito mais lento. Você sabe que um avião é mais rápido que o outro. Você não precisa entender muito, ser um expert no funcionamento de um motor a combustão para saber que um carro 1.6 é um carro que vai te dar um desempenho melhor do que o carro 1.0. Então, o ideal é que você, se você não quiser enveredar, né, para as pessoas que não querem enveredar nessa área, para estudar profundamente, para quem quiser, eu recomendo que faça, porque é um diferencial, mas para quem não quer, primeiro, não tenha medo dos números. Os números, o judiciário já lida, a justiça já lida com números hoje. Perceba que o nome do relatório mais famoso sobre a organização e o desempenho do Poder Judiciário é Justiça em Números. Então, você precisa ter habilidades para analisar dados, ler gráficos, interpretar aqueles gráficos, conhecer análises básicas, então, até para você não ser enganado, né? Então, por exemplo, se chega 4 pessoas na mesa do bar, cada uma ganha 10 mil reais, a média dos salários daquelas pessoas é 10 mil reais. Mas se aí chega o Elon Musk, cujo salário é de 10 milhões de reais, a média vai subir para muito próximo de 10 milhões, mas nenhum dos 4 que ganham 10 mil ficou mais rico. Então, para alguém quando chegar para você e dizer, a média é tal, você saber que a média não necessariamente é a melhor métrica para representar aquele fenômeno. Então, é importante que as pessoas tenham interesse em conhecer mais, mas definitivamente elas não precisam se tornar experts agora elas precisam entender o funcionamento geral disso para não ter medo,
para não ser enganado pelos números, porque os números podem ser usados para enganar, para que elas possam tomar decisões inteligentes utilizando as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Certo, obrigado. Vou fazer só mais uma última pergunta aqui. Se alguns colegas quiserem também, pode fazer uma última pergunta. Essa bastante me interessou na tua apresentação. Tu fez uma relação entre o desenvolvimento econômico e o número de processos, né? Assim, qual era a influência que tu vê, assim, Elias, de maneira direta em relação a essa questão de países mais desenvolvidos ou regiões mais desenvolvidas, quanto ao número de demandas processuais, e assim, o que é que a inteligência artificial poderia melhorar, por exemplo? Qual era a contribuição democrática dela nesse sentido? Ou não só democrática, mas eu digo assim, tu conseguiu nessas tuas pesquisas alguma relação com o desenvolvimento econômico de algumas regiões ou países? Perceba que fica um pouco mais difícil a gente relacionar vários países, porque aí as condicionantes externas são muito distintas, né? São muito mais distintas, então diferenças como, por exemplo, diferenças do sistema jurídico. Se a gente for pensar em quantidade de processos em formato eletrônico, por exemplo, nós temos o Brasil é extremamente privilegiado. Primeiro, pelas regras processuais, que permitem uma quantidade elevada de litígios. Segundo, pelas condições sociais que se formaram. Então, a gente não encontra números como esse, nem a disponibilização de dados em formato eletrônico tão grande nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem. O Brasil é privilegiado. A gente só encontra, quando trabalha com dados processuais, um outro país, que aí eu desconheço a realidade dele, mas eu imagino que o fator população ajude muito, que tem que tem tanto processo quanto o Brasil em formato eletrônico. E esse país é a China. Então, o Brasil está comparável à China na quantidade de processos em formato eletrônico. Então, mas não conseguiu traçar alguma relação nesse sentido dentro da nossa região? Pronto. Dentro do Brasil, a gente encontrou aquela relação, né? Aquela foi uma pesquisa financiada pelo CNJ, e aí foi detectada essa correlação. E correlação não significa causalidade, né? Ou seja, existe uma proporção maior de litígios em regiões que têm um IDH mais alto. E aí a gente pode, posteriormente, fazer uma discussão para explicar o motivo disso, né? Mas aí a gente precisa fazer um estudo, tentar explicar as condicionantes econômicas que afetam, que impactam o processo judicial, o acesso à justiça. Tem várias discussões interessantes. Isso é interessante, Elias, porque, assim, eu até agora falei com você que a gente está utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial para a nossa pesquisa, principalmente eu dentro dessa área de desenvolvimento econômico, e tu falaste uma coisa interessante, porque ela traz respostas, mas as causalidades, os motivos, na verdade, a gente tem que fazer essa análise. Termina que nós vamos ter que fazer essa análise, o porquê disso. Por exemplo, eu posso muito bem, isso que eu estou fazendo dentro da minha pesquisa, fazer uma ligação entre vários países, fazer uma correlação entre desenvolvimento econômico, IDH, progressão social e descobrir soluções pela inteligência artificial, né? Eu vou, por exemplo, encontrar uma resposta, vamos supor que os países mais industrializados são aqueles que têm um melhor IDH. Mas, assim, por que isso acontece, essa correlação? Então, encontra as respostas, como acontece que você acabou de citar, não é? Você descobriu que o país mais com IDH melhor tem a maior quantidade de processos, né? Mas a relação de causalidade disso, a gente que vai ter que fazer análise baseado em um estudo científico, né? Exatamente. E a gente pode, inclusive, descobrir que essa correlação não implica uma relação de causalidade, que é obra do acaso, ou que, por exemplo, existe uma outra condicionante que afeta os dois indicadores. Então, a gente pode descobrir que IDH e taxa de litígios são controlados por um terceiro fator, que é o produto interno bruto daquele estado, por exemplo, que é a quantidade de empresas e pessoas jurídicas registradas naquele estado, que é a quantidade de tributo recolhido por aquele estado. Então, pode ter um terceiro fator externo
oculto que condiciona aqueles dois indicadores e faz com que eles variem de forma conjunta, sem que eles em si tenham qualquer relação. Sim. Então, isso envolve uma pesquisa grande. Isso é interessante. Pois, meu amigo, se alguém tiver alguma pergunta, tudo bem. Se não, eu vou encerrando. Agradeço muito, muito, imensamente sua participação, porque essa experiência não é toda hora e toda oportunidade que nós temos, principalmente dentro da tua pesquisa, um pesquisador do gabarito do Elias, e que já utilizou essas ferramentas dentro dos tribunais, vem utilizando, vem pesquisando e vem buscando cada vez mais a otimização desse uso, e é o que vai ser daqui para frente, como ele citou aí, não é, Elias? Nos currículos, na modernização dos currículos, nós vamos ter que ter essa interligação do direito com a ciência de dados. O que vai ser difícil são profissionais que trabalhem com isso. Então, a gente teve uma grande sorte e uma grande oportunidade essa de você estar aqui com a gente nessa sexta-feira 13, viu, Elias? Véspera de eleição, ainda teve, quando eu marquei essa data, eu me atentei que a eleição era agora, já domingo. Teve nós marcamos bastante antecedência, eu acredito que antes da definição da data, não foi? Faz tempo. E eu ouvi esse adiamento, mas eu não quis mais adiar a nossa apresentação, e mais uma vez eu lhe agradeço a oportunidade. E a todos que estão participando aqui também por hoje, vamos esperar na próxima vez. Se quiser finalizar aí, meu amigo, obrigado por tudo e até a próxima, Elias. Obrigado, Ilme, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal por assistir essa palestra agora, já na hora do sextou, né? Então o pessoal ia estar fazendo outras coisas e veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre IA e direito. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Obrigado. Então, gente, quem quiser acessar, nós deixamos gravado na página do YouTube, tá bom? Obrigado a todos e boa tarde, bom final de semana. Obrigado, Elias. Até a próxima. Valeu, Elias. Tchau, valeu. Tchau.